Estamos de volta, eu sou o Henrique Dourado e você está no devocional do livro de Provérbios. Um provérbio para cada dia do mês. E hoje nós estamos no capítulo 5, ainda no provérbio de Salomão. Um livro onde tem em torno de 4 autores e um dos principais é Salomão, o rei Salomão, considerado um dos homens mais sábios que já existiu. Não é um estudo, é apenas um devocional para nós buscarmos a palavra de Deus e orarmos juntos e aprendermos mais de Deus. E também podemos ter conselhos de sabedoria para a nossa vida prática. Para você ter uma ideia, esse livro ele foi escrito em torno de 700 a 1000 anos antes de Cristo, ou seja, antes do próprio Cristo nascer, existir na Terra. Esse livro aqui, há 1000 anos antes, ele já existia, provavelmente 700 a 1000 anos, dizem os estudos. Então, todos os conselhos, toda a sabedoria aqui, se nós pegarmos e prestar atenção, é algo muito atual. Parece que foi feito hoje, para os dias de hoje. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ler um capítulo inteiro junto com você, vou fazer a aplicação em apenas um dos versículos e no final a gente faz uma breve oração, tá? Quero fazer um pedido para você já deixar um like aqui e se inscrever no canal, para que esse canal cresça, mesmo aqui que aos poucos, de forma orgânica, mas que alcance mais pessoas. Eu acredito que vai ser bênção demais para a sua vida, tá bom? Então vamos aqui direto ao texto, Provérbios capítulo 5, versículo 1, diz assim: Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, contudo, o final é amargo como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, porquanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxime da porta da tua casa, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida, algum homem cruel e violento, para que dos teus bens não te fartem os estranhos e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho, e venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando o teu corpo perder o esplendor e o vigor, abandonar tua carne. Então murmurarás: como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Porquanto bebe a água da tua própria fonte, sacia a tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço, porque deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e tuas fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Bebida seja a tua fonte, bendita seja a sua fonte, alegra-te sobremaneira com tua esposa, ser feliz com a moça com quem casaste. Gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e seu amor te extasie de carinhos todos os dias da sua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não os de sua esposa? Os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto ao perversos, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pescoço. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante por conta da sua insensatez. Amém. Foram 23 versículos do capítulo 5 de Provérbios. E eu quero destacar aqui o primeiro versículo, que diz assim: Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria. Inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Vou repetir. Filho meu, presta atenção nas minhas palavras de sabedoria. Inclina os teus ouvidos para compreender
o meu discernimento. Então esse capítulo aqui, ele quase que trata apenas de um tema. Você que está acompanhando os devocionais aqui, a gente percebe que Provérbios, ele é um livro onde cada versículo ou pequenas porções de versículos é um conselho diferente, ou uma história diferente, ou uma frase diferente. Mas aqui é meio que como se fosse o capítulo inteiro falando de um grande tema central, que está bem claro para a gente. Muito de nós já sabemos e que, na prática, olha a diferença que isso faz. Lembrando, isso aqui foi escrito em torno de 700 a 1000 anos antes de Cristo. E como servia para aqueles dias como palavra de Deus, também serve para nós, ainda hoje, como palavra de Deus, como instrução do Senhor, como conselho do Senhor para nós. Então que a gente possa fazer, como diz o versículo 1 aqui, prestar atenção nas palavras do nosso Pai. E inclinar os nossos ouvidos, ou seja, inclinar é inclinar mesmo, sabe? É tipo parar o que está fazendo e compreender o discernimento do Senhor, o que o Senhor está falando. Mais do que ouvir, é compreender, entender, colocar em prática isso daqui. Então que nós possamos, depois, se você puder com calma, volte, leia versículo após versículo, medita com calma, pensa um pouco sobre isso. Se você quiser fazer anotações, eu creio que vai ser bem rico. Aqui, para a gente ser mais dinâmico, eu vou um pouco mais direto para não tomar muito tempo também e para que a gente possa ter um breve momento de oração. Eu quero aqui finalizar orando para que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, mais do que ler. Eu confesso aqui, estendendo um pouco mais, eu já fiz alguns devocionais na internet, vários. E já fiz algumas enquetes também, algumas perguntas. Se as pessoas leem a Bíblia todo dia, se têm dificuldade de ler a Bíblia, se elas acham fácil ler a Bíblia, se elas têm costume de ler a Bíblia toda semana, que seja. Assim, mais de 90% respondeu que não lê todo dia, que é difícil interpretar, que não entende a maioria das coisas e não sabe muito o que fazer com as palavras. A maioria das pessoas. Isso, enquete na internet, é claro. Então que além do que a gente leu aqui de forma prática, de forma reta, de forma direta, conforme a palavra de Deus, além disso que a gente possa estender esse versículo 1 aqui, no sentido de compreender a palavra do Senhor. Lembrando, algo que eu costumo repetir aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é Deus falando conosco. Então você pode abrir o seu coração, abrir a sua Bíblia e ouvir, deixar o Espírito Santo falar ao seu coração, tá bom? Então, que nós possamos não só ler, não só ouvir, não só falar e orar, mas compreender a palavra do Senhor. Compreender a palavra do Senhor. Compreender aquilo que o nosso Pai está nos falando. Compreender aquilo que o nosso Pai tem para nós. Tantas coisas, quantas coisas o nosso Pai tem para nós. E às vezes a gente não vive só porque não compreende. Muitas vezes porque não está parando para ouvir. Mas muitas vezes a gente está buscando, mas não estamos entendendo, não estamos compreendendo. Então, de forma prática aqui, a gente vê que no mundo que a gente vive é quase que o inverso do que lemos hoje. Se você voltar e ver e perceber, é quase que o inverso. E por mais que pareça, ou de fato seja difícil, por causa do pecado que habita em nós, nós temos o Espírito Santo e a Palavra de Deus, que entra em nosso coração e gera frutos. A própria Palavra de Deus diz que quando ela é lançada, ela não volta vazia. Então que possamos orar em cima disso em nome de Jesus. Se você puder orar comigo, feche seus olhos e faça essa oração junto comigo. Se não, que você receba essa oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tua palavra hoje, mais uma vez.
que possamos compreender a Tua palavra, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz, que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos capacite para Te buscar, para ouvir a Tua voz, mas hoje a minha oração é que possamos compreender a Tua voz, compreender a Tua palavra, que ela possa ser revelada aos nossos corações, para que possamos de fato viver aquilo que o Senhor tem para nós viver. E nós já declaramos aqui que confiamos em Ti, entregamos tudo que temos e que somos nas mãos do Senhor. E louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Amém.